boa noite, uma madrugada, boa vida. Que a missionária Daci Marie chegou assim para trazer a visão, entendeu? Porque se eu preciso convidar para vocês ir para casa do Senhor, entendeu? Você não fica aí de bobeira, não. Porque a gente precisa, a gente tá lá se reunir, a gente precisa ir para o monte, a gente precisa fazer jejum e a gente precisa ir para a reunião de oração, entendeu? Presta atenção, hein, menino, entendeu? E eu preciso, porque ó, tá escrito assim, ó, adorei quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Então você precisa se alegrar. Quando eu venho aqui e te convido, vamos para a casa do Senhor, entendeu? Porque lá está o seu Salvador, entendeu? E você precisa se salvar. Então, vamos lá. Pega a visão, hein? Tá bom? Peguei a visão, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas que Senhor, né? Da oração pela paz, o quê? De Jerusalém, né? É o que? O cântico que de Davi. Jesus aqui não tinha ainda, aqui, o verbo aqui ainda não tinha sido revelado, né? Então, estamos falando que a casa de Jerusalém, do qual quando Jesus veio, pregou Mateus 24, derrubou, né? Veio, presta atenção. Então, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Está falando isso aqui, não é na Aliança da Graça, sei lá, né? Antes de Jesus, antes de Cristo, né? Presta atenção, hein? Então, aqui em Atos 17, né, Lucas, assim, que é médico e historiador, tá assim falando lá pro Bambambam, que é grego, né, assim, Teófilo, né, e tava contando toda a história, né, falando aqui dessa passagem, né, que Paulo, assim, que tinha pego a visão, né, que ele era também perseguidor, e aí tava falando a visão, né, porque o que tava acontecendo, que aquele povo tava conhecendo aquela casa do Senhor, né, que falamos que Jesus não tinha vindo. Aqui Paulo falando sobre, né, e aí esse povo que só conhecia a casa do Senhor lá da antiguidade, né, estava assim contra Paulo, aí chamou ele de tagarela. Aí falou assim, ó, parece que é pregador de estranhos deuses, né, porque estava falando da aliança da graça, né, a aliança de pós-cruz, depois da cruz. Pois pregavam que a Jesus e que ia a ressurreição. Claro, ele estava falando do Jesus ressuscitado, Cristo ressuscitado, né? Mas eles não estavam entendendo, não estavam pegando a visão. E assim como muitos até hoje, né? Não entende, só fala que está na graça, mas não entende, né? Então, o que? Tomando consigo o que? O levaram o que? Para o que? Areópago, né? Porque é assim, se você falar da Aliança da Graça, eles falam que é outra visão, que é outra coisa, que está demoniado, presta atenção, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, falando para Paulo, né? O que é isso, menino? Falando de Jesus ressuscitado, a gente conheceu Jesus de Nazaré e ele morreu na cruz, presta atenção. Aí, ó, posto que nos trazeis o quê? Ouvidos e o quê? Coisas estranhas, esse negócio de aliança da graça é um pouco estranho que você está falando, né? Presta atenção, hein, menino? Presta atenção mesmo. Entendeu? Eu adorei quando disseram, vamos na casa do Senhor, e vocês têm que ouvir a nós, entendeu? Eles assim, eles não querem ouvir nova visão, novo vivo caminho, novidade de vida, não quer, entendeu? Tem que ficar no ritual, no costume, na tradição, entendeu? Eles não ligam para as linguagens de figura metáfora, e não ligam nada para as parábolas. Posto que nos traz, então vocês estão falando desse negócio de aliança da graça assistindo, entendeu? Presta atenção, a gente quer continuar no azeite, entendeu? A gente quer continuar, entendeu? Fazendo essa campanha, fazendo um montão de coisas, subindo, bem, presta atenção. Aí estava falando, reclamando com Paulo, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, né? Senão dizer ou ouvir o quê? As últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio deles, né, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo o quê? Acentuadamente religiosos. Eu só estou lendo a Bíblia, hein? Atos 17. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar
que não é de Cristo. Na Aliança da Graça, o altar é Cristo. Entendeu? Não tem lugar santo, entendeu? Lugar santíssimo mais. Encontrei, entendeu? Também um altar no qual está escrito ao quê? Ao Deus desconhecido. Agora preste atenção, pois esse que vocês adoram sem conhecer, que é o Cristo, né? Esse Jesus ressuscitado é precisamente aquele que eu vos anuncio. Agora preste atenção aqui, adorei quando me disseram vamos à casa do Senhor, mas é aqui, preste atenção, não sei o que está escrito aqui, ó. Minha Bíblia está errada. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não quer? Habita em santuário feitos por mãos humanas. Nem é o que? Servido por mãos humanas. O que? A obra do Senhor, não, a obra de vocês mesmo, entendeu? Como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem o que a todos dá vida, respiração e tudo mais, não é verdade? De um só fez toda a raça humana, né? Que foi o primeiro Adão. Presta atenção, hein? E agora veio o segundo Adão, assim, trazendo assim, novidade de vida. O próprio Jesus de Nazaré, né? Presta atenção, ele o que? No versículo 20 ele diz assim, ó, mas Jesus lhe respondeu, as raposas tem seus covis e as aves do céu, né? Os seus ninhos, mas o filho do homem, o quê? Não tem onde reclinar a cabeça, menino, não pensa, entendeu? Então ele não tem casa, que aqui, ali, é lá, é aqui, é na minha, é aqui na tua, é aqui que ele liberta, é aqui que ele salva, não tem, entendeu? Ó, Jesus põe à prova os que queriam o quê? Segui-lo. Então, o que quer seguir, ele tem que entender a palavra e viver direitinho nela, entendeu? Então, aqui em Hebreus 10, né, Paulo estava assim explicando aos hebreus, né, o que é o privilégio que do acesso dos crentes à presença de Deus, né? A presença do trono da graça, da presença do reino espiritual. Aí ele falou aqui, ó, tendo, pois, irmãos, intrepidez, né? Ousadia, né? Para entrar no santo dos santos, né? Pelo sangue de Jesus, porque aqui ainda Jerusalém era arribado, né? Ainda não tinha sido derribado. Aí estava explicando, ó. Então, vocês podem ter ousadia de entrar no trono, nos santos dos santos, vocês que já estão entendendo desta aliança, né, da graça de Deus, pelo novo e vivo caminho, entendeu? Novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Ele quem? Quem consagrou? Foi algum homem aqui, um pastor, algum profeta? Não. Ele, né, Jesus, o ressuscitado, pelo véu, consagrou, que o véu, né, da carne, da origem carnal, foi rasgado e o acesso veio pelo quê? O livre acesso veio pelo quê? Pela origem espiritual. Isto é, para o quê? Então, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, a sua carne, entendeu? A carne que era o véu de Jesus de Nazaré. E tendo grande o que sacerdote sobre a casa de Deus, né? Sacerdote sobre a casa de Deus, que era Jerusalém, aproximemos, só presta atenção, nos com sincero, vamos se aproximar com sinceridade, né, em coração, em plena certeza o quê? De fé, tendo os corações purificados, né, em tudo que está sendo ensinado, né, então, purificados que de mal, que consciência e que lavado o corpo qualquer com água pura. Agora presta atenção. Guardemos firme a confissão que é da esperança, né? Que eles tinham esperança, que ainda iria ser derrubado o templo de Jerusalém, ainda eles iriam ver quem iriam ser salvos ou não. Né? Então, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Agora presta atenção. Consideremos nós também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos
de congregar-nos. Congregar o que é congregar, né? É uma assembleia, é se juntar, estar em algum lugar, ficar todos, igual disse lá no livro de Atos, né? E todos estavam no mesmo lugar, então nós temos que nos reunir. Então quem vai aprendendo tem que fazer o quê? Não deixemos de nos congregar, como é o que? Costume o quê? De alguns, que estavam sendo alguns aqui dos judeus, né? Dos judeus que viviam naquele pacto da lei, né? Que no costume de Jerusalém, do templo físico. Então, aqueles que estão entrando na visão do reino espiritual, não deixe de se ajuntar para estar falando sobre o assunto, para estar entendendo, né? Para estar assim, compartilhando informação. Não deixemos de nos congregarmos, como é costume o que também dos judeus. Antes o que? Façamos o que? Exortações, né? E tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima, né? Que dia? O dia da derrubada do templo físico, para assim ser de uma vez por todas estabelecido, né? O templo espiritual, a transição de Jesus de Nazaré, o véu, né? Para realmente o trono da graça de livre acesso, que era o trono espiritual. E isso se deu, tá? Quando Tito, né, o filho do homem, Tito, filho do homem era uma expressão dos judeus, Tito, né, filho de Vespasiano, ali na derrubada do templo, no ano 70 DC, né, concluiu, né, aquilo que foi profetizado por Jesus em Mateus 24. O que Jesus profetizou em Mateus 24? Presta atenção, o quê? O sermão profético, né, a profecia, o quê? A destruição, o quê? Do templo, né? Mateus 24 não está falando de final de mundo, o sermão profético, a destruição do templo. Aí Jesus falou, né? Jesus perguntaram, né, tendo Jesus saído do templo de Jerusalém, né, ia se retirando quando se aproximaram deles, né, os seus discípulos, para lhe mostrar a construção do templo, a beleza, né, tudo. Ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não vai ficar pedra sobre pedra que não seja o que? Derrubada. O que nós estamos falando? Amém? Ainda em Mateus 24, né, aí está falando a vinda do Filho do Homem, né, que era uma expressão dos judeus. Então, fisicamente foi Tito, como já disse, né, e espiritualmente foi o dia do juízo, né, de Jesus de Nazaré, né, que era o Filho do Homem, que ele recebeu a incumbência. Filho do Homem, põe-te em pé e falarei contigo. Vai lá em Ezequiel, né, capítulo 2, quando ali o Atalai recebeu a incumbência. Filho do homem, é uma expressão judaica para expressão. Quando que isso aconteceu, né? Logo em seguida do que a tribulação, né? Porque houve aquelas tribulações que eles passaram, né? Preste atenção, menino. Aquele dia, o sol vão escurecer. Então, quando aqui, ó? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Não é o Filho do Homem, mas é o sinal, que é o sinal do juízo, né? Espiritualmente. Todos os povos da terra, o quê? Né? Naquele tempo se lamentarão e verão o quê? Verão o Filho do Homem vindo sobre o quê? As nuvens. Nuvens é juízo. Do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos, né? Presta atenção, com grande clamor, entendeu? Anjos é invisível, menina, é o juiz, entendeu? Presta atenção, são os principados. 32, presta atenção, presta bem atenção, vou para o 33 para rapidinho, para não ficar muito entendido. Assim também vós, quando vocês virdes todas essas coisas, toda essa confusão aí, entendeu? Então não traz para hoje em dia não, hein, que entendeu que tá rumor de guerra, tá falando, né, foi naquele tempo, entendeu? Para poder sair o templo físico para entrar o reino espiritual. Então, quando vi de todas essas coisas, sabei que está próximo. O que é uma coisa próxima? É tantos mil de anos depois? Não, porta. Então, quem é que está às portas? Então, aquele reino estava às portas. Então, quando fala, Jesus está às portas, mas qual é Jesus? Jesus de Nazaré vai voltar de novo? Vai fazer tudo de novo? Vai morrer de novo? Vai. Ele disse, na cruz está consumado. Presta atenção, hein? Então, olha o versículo 34. Em verdade vos digo que não o quê? Passará esta geração
sem que tudo isto aconteça. Qual é a geração de que quem estava falando aqui? Mateus 24, quem estava falando é o quê? Jesus. Foi ele que respondeu? No versículo 1, não ficará pedra sobre pedra. Então ele que estava falando. Então ele estava falando que não era naquela geração, né? Então exatamente foi no ano 70 desse que aconteceu tudo isso. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Se tudo não aconteceu, não, entendeu? Então, né, aqui vocês estão falando que Jesus é homem, né, para que não minta, entendeu? Ele não mente, menino. Falou, né, filho do homem, para que se arrependa. Mas a respeito daquele dia, presta atenção, e hora, né, que é a derrubada realmente do templo físico para a arribada do templo espiritual, do qual o homem depois veio, né, e nos anos 300, né, o imperador Constantino arribou de novo, né, o templo físico e reina ali, né, exortando, levando o povo sobre o reinado do templo físico de novo. Mas Jesus derrubou, né? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o quê? O Filho, senão somente o Pai, né? Essa transição, a descida, né? A descida do Espírito Santo neste reino espiritual para comandar, né? O cabeça para comandar a sua nação, o seu corpo, né? O casamento, né? Porque Jesus de Nazaré foi o noivo que veio para a noiva é Israel, física, né? Então, ali, né, o casamento, ali só ninguém sabia o momento que ia ter o casamento. E nós já temos, nós que vivemos no reino, nós já estamos nesta aliança eterna, presta atenção, hein? Quem vive assim, quem está renovando a aliança, entendeu? Porque não sabe, assim, não tem certeza de nada, entendeu? Que Deus é soberano, entendeu? Foi Ele que fez a aliança, entendeu? E de uma vez por todas, para todos sempre, entendeu? Não tem como revogar, nem renovar, nem fazer nada, entendeu? O homem renova, assim, alianças, homem com homem, né? Porque eles titubia, né? Se não tem certeza da sua amizade, não tem certeza da sua aliança, né? Da sua comunhão com o irmão, então tem que renovar mesmo, entendeu? Tem que viver se afirmando nisso. Então, que em Hebreus 10, entendeu? Presta atenção, acrescentou, eis que estou para fazer, ó Deus, a tua vontade, remove essa confusão toda, entendeu? Presta atenção, hein? Presta bem atenção. Remove. Entendeu? Então, Paulo acrescentou os hebreus, entendeu? Explicando para eles, meninos. Tudo aí tá passando. Então, acrescentou, eis que estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o quê? Primeiro pacto aí, essa confusão toda, essa religiosidade aí. Remove o primeiro para o que? Estabeleceu o que? O segundo. Mas eles não conseguem, entendeu? Passar pelo segundo, entendeu? Eles ficam lá, Jesus de Nazaré, fica lá naquele, entendeu? E é Malaquias, é Melquisedeque, tipo de Cristo. Ele não quer Cristo, ele quer tipo de Cristo. Nessa vontade é que temos o quê? Sido santificado, mediante a oferta o quê? Do corpo de Cristo, Jesus Cristo, entendeu? Não é por nada, só por Jesus Cristo. Aqui, ó, presta atenção. Uma vez o quê? Por todas, entendeu? Não adianta ficar... presta atenção, em versículo 16. Esta é a aliança, o que ali estava falando, que ainda não tinha vindo o ano 70 desse ano. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, né? Dos dias ali de sair o templo físico, né? O poder, né? Mas para poder entrar o poder do reino espiritual, diz o Senhor, porém nos seus corações as minhas leis. Entendeu? Agora não seria de religiosidade, a lei vem estar no nosso coração, entendeu? Na nossa mente, coração é mente. Porque ninguém precisa ser mais manipulado. É sobre o quê? E sobre as suas mentes as escreverei, entendeu? Tá, a letra mata, mas o espírito vivifica. Então aqui Hebreus 9, vamos fechar, né? Muito mais do que o sangue de Cristo, né? Que antigamente era o sangue lá de bichinho, que pelo quê? Pelo Espírito, né?
Pelo Espírito o quê? Eterno. O que é eterno, gente? Presta atenção. A si mesmo se ofereceu, né? Lembra que João falou, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Tirou ou não tirou? Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula, né? Ofereceu o Cordeiro Santo. Então ele não vai voltar a vir de novo, né? Quem é que vai voltar? Para fazer o quê? A segunda vez? Levar quem? A Deus, né? Purificará o quê? A nossa consciência de obras mortas, né? Que a obra do homem é obras mortas, né? Sacrifício é uma coisa, né? Vai sacrificar o quê? Para servirmos ao quê? O Deus vivo. Agora o nosso Deus é vivo. E o Deus vivo, né? Porque eles vivem matando todo mês, Jesus. Ah, vamos fazer em memória de Jesus de Nazaré. Quem morreu foi Jesus de Nazaré. Aí por que isso, entendeu? Tem que deixar o velho marido para poder ser fiel ao novo marido. Nosso marido é Cristo Jesus, o ressurreto. Entendeu? Por isso mesmo, ele é o mediador o quê? Da nova aliança. Se quisesse que vocês ficassem na velha, quem iria trazer a nova? A fim de que o quê? Intervindo a morte, né? Porque ele já venceu, né? Está lá em 1 Coríntios 15. Para o que? Remissão que das transgressões, né? Transgressões que havia sob o quê? A primeira aliança. Recebam a promessa que da eterna herança aqueles que têm o que sido chamados. Presta atenção, hein? Porque onde há testamento é necessário que intervenha o que é a morte do testador. Não é verdade? Pois um testamento só é confirmado no caso de morte, visto que ele, né, de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o quê? O testador, pelo que nem a primeira aliança foi o que é sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, né, a todo o povo tomou o que? O sangue dos bezerros, né, que foi tudo os bezerros. Então presta atenção, menina, que Deus é soberano ou não? Presta atenção, menino. Então, porque por trás do segundo véu se encontrava o quê? O tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, né? Jerusalém, ao qual pertencia, não pertence mais, um altar de ouro para o incenso. Então não tem mais negócio de casa e tesouro, não, menino, presta atenção. E a arca da aliança totalmente coberta de ouro, né? Na qual estava o verbo, hein? Uma urna de ouro contendo o que? O maná. Presta atenção, menino, vamos assim botar as coisas tudo no lugar, entendeu? Entendeu? As metáforas, linguagem de figura, os costumes, cultura, né? Para quem foi escrito, que hora foi escrito, por que foi escrito, igual Atos, né? Dos Apóstolos, foi escrito para Teófilo lá, no grego lá, entendeu? A história todinha, presta atenção, hein? O sacerdócio levítico teve fim, mas o de Cristo é eterno. Romanos 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo. Então nós temos que viver o trono da graça, a aliança da graça, né? Da cruz para cá, né? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente o que é também mudança o que? Da lei. Tem que mudar, menino. Mudou, agora é Cristo, tem, né? Negócio é a falta de boa vontade para entrar no trono da graça, para viver na aliança da graça, né? A rejeição de Israel, entendeu? Não é o que? Incompatível com as promessas de Deus, entendeu? Então, e não pensemos que a palavra de Deus haja o que? Falhado, não. A gente fala, a gente prega, né? Em tempo e fora de tempo, mas ele não quer saber, ele quer viver em ritual, os costumes de tradição de povos de Israel, de judeus, porque nem todos os de Israel são os de fato israelitas. Então,
Nem todos que estão em comunhão, né, na aliança da graça, realmente vivem a graça, está em conformidade com a palavra, entendeu? Então a gente tem que prestar atenção e pegar a visão da aliança da graça, entendeu? Preste atenção. Eu li aqui Romanos 9, que 2 Coríntios 4, né? Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, né? Porque só quer ser religioso, né? Quero incomodar, assim, na religiosidade. Então, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, que não estão atentos, né? Desperta tu que dorme. Nos quais o Deus deste século, então naquele tempo onde foi escrito o livro, o Deus do século era Moisés, né? Porque eles queriam seguir Moisés. Mas o Deus do nosso século é Mamão, é o dinheiro. Nos quais o Deus deste século, eles dividem, né? Moisés, porque eles querem seguir tudo de Moisés, não vê? Quando chega a Páscoa, vamos falar da Páscoa, vai lá em Êxodo 12, né? Em vez de falar do Cordeiro Santo que já tirou o pecado do mundo, que morreu, fez sacrifício, pagou o preço, né? Então eles querem ficar lá atrás. Então, não, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, né? Que está encoberto, nos quais o Deus deste século que cegou os entendimentos, né? Dos incrédulos, né? Para que eles não resplandeçam o quê? A luz do entendimento, a luz do evangelho, da novidade de vida, entendeu? Da boa notícia de verdade. A boa notícia o quê? Da glória de Cristo. Eles querem viver o evangelho, né? Lá de Jesus de Nazaré, mas não querem viver o evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos o que a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como o que? Senhor, como mestre, né? E a nós mesmos como que vossos servos, somos discípulos fazendo discípulos, por amor de Jesus, né? Aí não, aí vai lá em Efésios 4:11 e pega aqueles dons e se intitulam, entendeu? Os dons são para aperfeiçoamento, para os servos se aperfeiçoar na palavra, né? Porque Deus que disse de trevas resplandecerá o que é sempre luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aí vem a missionária e fala assim, ó, de Gênesis Apocalipse, é a palavra de Deus, minha filha, mas, né, aí vai na outro pai e fala, tá escrito, né, que a palavra de Deus foi inspirada. Minha filha, mas tu tem que ler um pouquinho mais, aprender que foi inspirada no tempo dos profetas, porque Deus falava através dos profetas, então inspirava os profetas para falar. Está lá em Hebreus 1, versículo 1, vai lá e lê. Mas a partir do momento que veio o profeta, o Atalaia verdadeiro Jesus de Nazaré, entendeu? Ele foi a revelação, e o verbo se fez carne e habitou entre os judeus, se revelou, e foi a revelação. Depois ele apareceu a Paulo e iluminou a Paulo para Paulo ficar iluminado e trazer esta luz, para poder esta luz, que é do entendimento, entrar em nós. Porque Deus que disse, de trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, né? De culto, de costumes, de tradição, de fulano, ciclano, não. De conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, esta luz, né, que Paulo trouxe, que foi iluminado para trazer essa luz para o povo da Aliança da Graça, esta luz que iluminou Paulo pode iluminar você também. Assim como tem nos iluminado, né? Nós que entendemos a aliança da eterna da cruz, né? Vivemos neste amor, não só no falar, mas na prática. Atos 22, ora, aconteceu que enquanto eu viajava já perto de Damasco, Paulo dizia, né? Quase ao meio-dia, repentinamente, uma grande, o quê? Luz do céu brilhou ao redor de mim, então caí por terra ouvindo uma voz que me dizia,
Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo, hein? Por que você me persegue? Perguntei, mestre, quem é você? Ao que me respondeu, eu sou o quê? O Jesus, o Nazareno. Era a luz que estava falando com ele, não estava vendo nenhum homem, né? Vindo do céu, voltei, tô às portas, cheguei. Não, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue, né? Os que estavam comigo também, também viram a luz. Viram, você pode ver, sem contudo que perceber o sentido da voz de quem falava comigo, entendeu? Presta atenção. Então, Deus é espírito. Importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Paz seja convosco. Até o próximo vídeo, que ainda vamos continuar neste mesmo assunto, falando, né, deste mesmo conteúdo, tá bom? Beijo. Se inscreva, deixe seu like.